É a nossa quinta live. Começamos quarta-feira passada e ao longo desses dias a gente tem feito aqui uma pequena evolução. Uma pequena evolução, mas uma evolução notável. Porque a partir do momento que você começa a compreender um pouco mais sobre você, quando você começa a entender quais são esses gatilhos que podem ocasionar esses sintomas de medo, de ansiedade, hoje não tem, viu? Hoje está sem mosquito aqui, graças a Deus. Então, quando nós entendemos esses gatilhos, a gente começa a liderar a nossa vida. Então, vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Você domina 100% os seus pensamentos? Ou melhor, você domina 100% as suas emoções? Você consegue ficar pensando o tempo inteiro? Provavelmente não. E se você não pensa o tempo inteiro, se você não controla o tempo inteiro, quem controla? Essa é uma pergunta que vale muita reflexão. Quem está controlando as minhas emoções? Quem está controlando a minha vida? O tema da nossa live de hoje é um tema que vai fazer você pensar muito sobre isso. Dá para melhorar esses sintomas, essa sensação de fadiga que a ansiedade traz sem uso de medicamentos, Janderson? Dá. É possível. E funciona? Funciona. E hoje eu vou trazer para vocês dados científicos para provar isso para você, tá bom? Júlio, por que a mulher bloqueia quando termina um relacionamento? Porque ela não quer mais ver você nem pintado de ouro, é por isso. Entendeu? Quando a gente encerra um ciclo na nossa vida, deixa eu explicar isso para vocês, ó. Quando a gente fecha um ciclo na nossa vida, a melhor maneira de realmente colocar um ponto final nesse ciclo é cortando todo e qualquer relacionamento com aquele ciclo. Se a gente continua realimentando, a gente volta a ter aqui as mesmas sensações. Por isso que muitas vezes vocês não conseguem se desligar, sabe, de situações que vocês viveram no passado, porque você não libera ali um perdão, você não libera ali algo que precisa ser solucionado, você não soluciona isso em você e você fica revivendo o tempo inteiro, tá? Então vamos lá, gente, nossa live aqui hoje, eu quero partir do princípio com você, eu quero que você comece comigo através desse pensamento, porque se você perde esse pensamento inicial aqui, provavelmente você vai se perder ao longo da nossa live. Quando eu estiver explicando para você, tenta ir entendendo mais como funciona isso na sua vida, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero partir do princípio com você que nós não nascemos ansiosos. Nós não nascemos com medo. Ponto. Primeiro ponto que eu quero que você comece a pensar sobre isso. Nós não nascemos ansiosos e nós não nascemos com medo. Nós nos tornamos assim. Logo, ansiedade, medo é o quê? Uma disfunção do seu eu. Nós não somos assim. Muitas vezes as pessoas estão assim. Você não é uma pessoa medrosa ou ansiosa ou depressiva ou com síndromes de todas as espécies. Você não é assim, você apenas está. Isso foi desenvolvido. Você foi se tornando essa pessoa assim. Através de quê? Através de registros automáticos de memória. Tudo que vivemos no nosso passado tem um impacto direto em nossos comportamentos. Galera, deixa eu só, vai dar uma pausa rapidinho aqui só pra... Pronto. Voltou, né? É só para me arrumar uma coisa aqui, senão a tela fica fechando aqui, tá? Então, tudo que nós vivemos no nosso passado tem um impacto direto nos nossos comportamentos. Por quê? Porque a nossa mente registra tudo.
tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos é registrado através de um registro automático de memória. Nós não temos poder de falar, eu não quero que isso fique na minha memória, eu não quero que isso fique registrado. Infelizmente é impossível isso. A nossa mente não é seletiva. Ela pega tudo e ela registra tudo. A maneira como os nossos pais nos criaram, a maneira como as experiências traumáticas aconteceram na nossa vida, a maneira como os relacionamentos acabaram, tudo isso fica registrado. E esse registro da nossa memória molda os nossos comportamentos. Em geral, todo evento emocional é registrado. Tá? Ou seja, eventos que causaram algum tipo de emoção, ele fica registrado e através desse que a gente chama de registro automático de memória. Por que muitas vezes você consegue se lembrar de situações que você viveu ainda na sua infância? E talvez não foi uma situação ruim, foi uma situação boa. Por quê? Porque aquele momento em que você viveu aquela experiência gerou em você uma emoção. Sempre que uma emoção vem junto com um acontecimento, um evento emocional, isso fica registrado para sempre na sua memória. Eu preciso começar essa live de hoje falando sobre isso, porque essa é a base das ideias que eu vou passar para você aqui. Essa é a ideia base que você precisa compreender para que você consiga entender como que você pode vencer os maiores inimigos do mundo moderno, que são medo e ansiedade, sem medicação. Dá para fazer isso? Dá, mas você precisa compreender exatamente essa base. É daqui que nós vamos partir o nosso pensamento. Essa é a linha de largada do nosso pensamento aqui. Ok? Então vou convidar mais uma vez você que está chegando agora a fazer não seria uma coisa de caridade, tá? Essa ação de compartilhar essa live com mais pessoas. Porque se você não conhece pessoas que estão ansiosas, você é essa pessoa. Então já pega aqui esse aviãozinho que tem aqui, essa setinha aqui, ó, clique e manda para as pessoas. Júlio, por que você está revivendo isso, meu amigo? Cara, qual é o critério que você está levando em consideração para se preocupar de algo que você não sabe o que aconteceu, cara? Se bloqueou, cara. Pronto, não se preocupa. Namoro, ó, vou falar pode parecer estranho para vocês, mas namoro foi feito para dar errado. Entendeu? Namoro foi feito para dar errado. E o namoro que dá certo vira casamento, entendeu? Então namoro é feito para dar errado. Deu certo, Jean, então casou, entendeu? Pronto. Namoro é exatamente para isso, para você conhecer as pessoas. E se não deu certo, tá tudo bem, cara. Não se preocupa com isso, não fica levando isso para frente. Ficar tentando descobrir algo que você não tem controle nenhum. É uma tortura com os próprios pensamentos, suas emoções. Então desencana, tá? Esse é um exercício que vocês precisam fazer, sabe? Tentar deixar coisas do passado pro passado. Então vamos lá. Então, tentando entender que as nossas emoções, ou melhor, nós não nascemos ansiosos ou com medo, nós nos tornamos assim. Eu quero que você compreenda que nós temos 4 emoções básicas. 4 emoções básicas que vêm de fábrica. Você consegue notar isso, essas emoções até no recém-nascido. Medo, raiva, tristeza e alegria. Essas são as 4 emoções básicas que nós possuímos, que vêm de fábrica para nós. Acontece que, à medida que nós fomos crescendo, nós deveríamos ter aprendido a controlar cada uma dessas emoções. E principalmente não ser controlado por elas. Aprender técnicas de gestão da emoção, por exemplo. Porque são técnicas simples, são técnicas universais. Por exemplo, a capacidade de você ressignificar eventos traumáticos do seu passado, a capacidade de pensar antes de agir, ter a capacidade de
pensar e não reagir de pronto, não reagir pelo fenômeno ação-reação, mas por ignorar completamente a importância de estudar o mais primitivo dos nossos instintos e por achar que as nossas emoções elas são meras coadjuvantes da nossa história, a gente acaba passando, nós deixamos elas nos controlarem. E é exatamente aí que nós nos perdemos. É nesse momento que a gente perde completamente o mancho da nossa vida. E aí o que vai acontecer com isso? E o que acontece quando uma emoção passa a ser senhor e senhora da sua vida? Acontece um ciclo vicioso. Elas passam a acionar gatilhos que vão estimular os sentimentos de ansiedade, de ódio, de vingança, de inveja, de exclusão. E todos esses sentimentos, eles vão coordenar seus comportamentos e, por sua vez, te fará novamente agir de maneira inconsciente e registrar toda hora uma nova memória de um novo evento traumático. Ou seja, esse é um ciclo vicioso. Existe um ciclo vicioso acontecendo aqui. E a única maneira de quebrar esse ciclo vicioso na sua vida é agindo massivamente na consciência do quê? Do seu eu. Fazendo que você reassuma novamente o poder das emoções e não acione o gatilho do sentimento, o gatilho dos sentimentos destrutivos. Verdade, o único medo que tenho na vida é de sapo. Já lutei muito para perder, mas não adiantou nada, o medo ainda mora. Eu posso afirmar para você, Ju, que você está completamente enganada. Medo de sapo é um dos medos que você tem. Provavelmente você tem muitos outros medos que estão dentro de você e é normal isso. Então, talvez o seu medo consciente agora seja esse. Mas eu te garanto que por medo você tem deixado de tomar inúmeras decisões na sua vida. E não caia no erro de que vencer o medo significa não ter medo. Tá? Você precisa compreender isso. Vencer medo não significa que você não vai ter medo. Porque uma pessoa sem medo, você precisa se preocupar com ela, porque é uma pessoa inconsequente. Uma pessoa sem medo age sem pensar. Existe uma doença, eu não sei o nome dela agora. Eu não me lembro o nome dessa doença agora, que a pessoa perde a sensibilidade e ela não sente dor. Essas pessoas, geralmente, elas se machucam muito, elas quebram ossos. Por quê? Porque ela não sente dor, então ela não tem medo. Olha isso, que curioso isso. O medo estimula exatamente essa sensação que você tem que ter de ficar preocupado com o que há de vir. O medo é para nós, para todos nós, um mecanismo de defesa de ameaças. O medo ele serve exatamente para isso. Então não ter medo não significa, ou melhor, vencer o medo não significa que eu não vou ter mais medo. É impossível. O seu cérebro tem esse mecanismo e ele serve para nos proteger. É como uma casa que tem um alarme. Ou seja, para que serve o alarme de uma casa? Todas as vezes que entra uma ameaça nessa casa, o alarme é disparado. Percebe? O alarme dispara para quê? Para falar que tem um inimigo entrando, tem um intruso na casa. Só que quando ocorre uma disfunção desse medo, o alarme vai ficar disparando toda hora. Entra um mosquito, o alarme dispara. Entre um carro passa na rua, o alarme dispara. E é exatamente nesse momento que a gente percebe que está ocorrendo uma disfunção, e essa disfunção vai ocasionar e vai levar você para quadros de ansiedade. Percebeu? Então, o que nós temos que compreender é passar a assumir o poder da mente, dos nossos pensamentos, controlar isso. Se você não aprender a gerir suas emoções, se você não compreender gerir as emoções, será quase impossível. Olha o que eu estou falando para você. Se você não aprender a gerir suas emoções, será quase impossível viver sem você se acidentar no caminho da vida. É impossível.
sobreviver num mundo onde o caos reina no mundo, onde nós somos testados o tempo inteiro, nós somos cobrados pela nossa performance. Saber sobreviver nesse mundo exatamente desse jeito, sem controlar e gerir as nossas emoções, é uma arte difícil. É complicado. Você só se torna uma pessoa eficiente de verdade quando você começa a aprender a ser líder de si mesmo, ter autogoverno. Isso não significa que você não vai mais tropeçar. Isso não significa que você não vai mais se machucar. Significa que você fará da vida uma eterna faculdade mental, onde você vai cair, você vai se levantar, você vai tropeçar, você vai se reciclar e você vai aprender constantemente. Eu tenho tanto medo de gente morta que às vezes entro em pânico e tanto medo. Síndrome Halliday. Quem mete medo são os vivos, Nós deveríamos ter medo dos vivos, né? Exatamente. Agora, é tão curioso como o medo, ele traz em nós um sentimento quase irracional, não é verdade? A gente passa a ter medo de coisas irracionais. Então deixa eu concluir essa ideia aqui com vocês. Transtorno de ansiedade, fobias e tantas outras doenças psíquicas nada mais são que um distúrbio emocional ocasionado pelo quê? Falta de gestão. No caso da ansiedade, é uma resposta emocional provocada pelo medo. O medo, que é uma avaliação natural de perigo, é um instinto natural que você tem que nos protege, que te protege. Mas quando ele é desligado ou ele é desregulado, ele vai tirar completamente a nossa noção racional. O medo tira a nossa racionalidade. Ele inunda a nossa mente com pensamentos sombrios terríveis. Quer ver um exemplo disso? Você já deve ter assistido algum filme de terror na sua vida, né? Óbvio. Você já percebeu como funcionam os filmes de terror? Nos filmes de terror você sempre encontra o mocinho, a mocinha. Eles moram numa casa, só que essa casa talvez seja, sei lá, a história diz que essa casa é uma casa habitada por fantasmas. E na história, no filme de terror, quando acontece algo que leva esse personagem sob uma tensão ou uma situação de perigo, esse personagem ele perde completamente a capacidade de fazer coisas básicas. Já percebeu que quando o personagem de um filme de terror está correndo por uma ameaça, por medo, ele não consegue colocar a chave na porta para abrir a porta? Uma coisa que ele faria, sei lá, centenas de vezes no mês, mas quando ele está sob perigo, ele não consegue. Ele não consegue ligar o carro para correr. Por que isso acontece? Porque essa desregulação do medo gera um estado de ansiedade e de criação de inúmeras memórias traumáticas que vão atormentar você pelo resto da vida. Caso você não entenda esse processo, você não vence essa guerra. O medo, ele desregula completamente a nossa visão da realidade. 85% das coisas que você tem medo nunca vão acontecer. Elas nunca vão acontecer. E eu posso dizer para você que grande parte delas são medos irracionais. Ou seja, é impossível isso. Vamos lá, pensa comigo. Olha só. E amanhã eu vou mostrar para vocês como nascem esses medos, tá? Muitos medos irracionais que nós temos. Veja, imagina você andando na rua. Você está andando na rua, à noite, a pé, e você vê
uma sombra aproximando de você. Essa sombra grotesca. Você já começa a pensar 1001 coisas. Você começa a se desesperar. Você continua andando e essa sombra vai ficando cada vez mais próxima de você. Você acelera o passo e ela vai ficando cada vez maior. Maior e mais próxima. E quando você olha para trás não tem ninguém. Então você acelera o passo. Acelera, acelera, acelera. Até você ficar bem debaixo do poste, da luz. E você percebe que era só a sua própria sombra. Só que essa desregulação fez com que o seu cérebro criasse uma imagem completamente distorcida do que é a realidade. E essa desregulação causa, então, a ansiedade. Então, existem 3 tipos de ansiedade. 3 níveis. 3 níveis de ansiedade. A ansiedade leve, e essa todos nós temos. Todos nós temos essa ansiedade. Pelo menos em algum momento ela aparece na nossa vida. Ela é algo muito próximo ao que a gente fala de preocupação. É a preocupação, na verdade, a preocupação é um dos aspectos do medo. A ansiedade, ela nos leva, nos ajuda, pois ela causa em nós esse temor para que as coisas aconteçam como deveriam. Então, o primeiro nível, a ansiedade leve, ela pode sim ser útil. A questão é quando ela desregula e a gente passa a ter um nível de ansiedade maior. A ansiedade moderada, que é o segundo nível, já é considerada um transtorno. Na ansiedade moderada, ela já está prejudicando a sua qualidade de vida. É uma disfunção do seu estado emocional. Esse nível de ansiedade, as pessoas já ficam paralisadas diante de situações, elas já podem parecer se perder com coisas simples, como se apresentar em público, por exemplo, pode ser uma tortura para essas pessoas, se relacionar com alguém, arriscar, fazer projetos, colocar em prática novos projetos, isso tudo pode parecer coisas impossíveis para uma pessoa que já tem a ansiedade moderada. O terceiro nível, ansiedade já nível grave. Isso já é um transtorno completo. A ansiedade grave, ela vai desencadear em você uma série de doenças psíquicas, como toque, fobias, pânico. Então, eu quero que você compreenda agora, que vocês que estão aí sofrendo de pânico, transtorno bipolar, isso tudo pode ter começado, e vocês vão entender que eu vou falar sobre isso agora, isso tudo pode ter começado pela falta de gestão da emoção. O que vale ressaltar aqui, e eu quero ressaltar isso e falar isso para você, é que quem pode fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade é só um psicólogo, um psicoterapeuta, tá? Porém, através dessa observação que a gente faz, dessa autoconsciência, você consegue ver em qual nível você está. E o meu papel aqui com você não é trazer uma cura da doença para você. Porém, eu posso te afirmar que eu posso te ajudar a melhorar os seus sintomas e ter uma melhora significativa na sua qualidade de vida. E como que eu posso fazer isso? E como que eu vou fazer isso? É o que eu vou te mostrar aqui hoje. Porque, veja só, antes de um casamento ir a ruínas, ele dá sinais. Para pensar agora. Antes de um casamento ir a ruínas, ele vai ficar dando alguns sinais. Sinais que são ignorados. Uma empresa antes de falir, ela também vai dar sinais. Ela vai começar a atrasar suas entregas, as vendas vão cair, os clientes não vão ser tão bem atendidos assim. Isso tudo são sinais de que algo está indo errado. A mesma coisa acontece, a mesma forma acontece com a nossa mente. Antes de entrar em colapso total, o corpo começa a gritar por ajuda. Ele implora por ajuda. E como ele faz isso? Dores de cabeça, esgotamento, insônia, tensão muscular, fadiga. Nós temos que parar de achar que remédio cura tudo. Remédio trata apenas o efeito.
E isso pode ser muito sério. Hoje o Brasil, olha o que eu vou te falar aqui agora. Eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Hoje o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Um dos maiores do mundo. Nós somos viciados em remédios. Remédio para comer, remédio para emagrecer, remédio para ir para o trabalho, remédio para voltar do trabalho, remédio para ser feliz, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para dor, remédio para tudo. Nós estamos viciados em tomar remédios. É a ditadura dos remédios. Por que você está tomando tantos remédios? Porque seu corpo deu inúmeros sinais para você e você ignorou. E hoje está tentando curar a doença tomando medicamentos. E os medicamentos fazem o quê? Tratam apenas os efeitos. Você precisa ser um gestor da sua vida. Você precisa entender que a qualquer menor desregulação, você precisa parar, você precisa questionar, analisar, e você precisa ter novas ações para que evitar que esses problemas que são diagnosticados ainda prematuramente se resolvam e causem falência mental. Então, a ideia dessa live com vocês aqui hoje é que talvez você acredite que a única maneira de se livrar do medo e da ansiedade é através de medicação. E não é. Existem várias maneiras para você se livrar desses inimigos internos. A mais usada hoje, ultimamente, ela é chamada de terapia cognitiva comportamental. Essa terapia cognitiva comportamental ela é baseada na compreensão do seu eu e a maneira como você interpreta os estímulos externos e reage às suas emoções. É basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Tomando consciência das nossas emoções, tomando consciência de quais são esses gatilhos que estão ativando o gatilho da ansiedade, do medo, e tentando entender o porquê eles fazem parte da nossa vida. Porque desta maneira nós vamos agir na causa. Nós vamos na causa do problema. Mas existem muitas outras técnicas. Atividades aeróbicas podem ajudar? Pode. 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, já tem uma melhora considerável nos quadros de ansiedade. A alimentação pode? Pode. Existem alimentos que vão ajudar você, assim como existem alimentos que vão atrapalhar e vão aumentar ainda mais o seu nível de ansiedade. Por exemplo, estimulantes, café, guaraná, sabe, cerveja, taurina, né, que a gente fala, os energéticos, isso tudo vai estimular você ainda mais. Medicamentos fitoterápicos, enfim, existem várias. Hipnoterapia, mindfulness, meditação, isso tudo são práticas que podem ajudar você. Deixa eu mostrar para você aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para você aqui, ó. Vou te mostrar um gráfico aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ó, não sei se você vai... Acho que talvez eu tenha que tirar aqui os comentários. Espera aí. Vou desativar os comentários aqui para ficar mais fácil para você ver, tá? Deixa eu explicar. Para você, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, não dá para colocar o dedinho para vocês, né? Mas aqui é o seguinte. Aqui nós temos embaixo alguns tipos de doenças. Pânico, nós temos aí a ansiedade. Nós temos aqui diversas maneiras de se tratar essas doenças, tá? A primeira, essa barra azul, é a terapia cognitiva comportamental, que é através desse autoconhecimento, essa
ideia de como você encara a vida e as coisas que você, a maneira como você interpreta o mundo. O vermelho é a medicação, que aqui não está aparecendo para vocês o gráfico de uma porcentagem do lado, mas eu vou tentar explicar dessa maneira mesmo. O vermelho são medicações, tá? E o amarelo são outras terapias, tá? Psicoterapia, hipnose, são outras terapias, eles falam terapias faladas, né? Então eu quero que você compreenda aqui, ó, na social ansiedade, social. Olha só, o nível que pode se chegar. Eu vou tentar fazer de outra maneira aqui para vocês. Acho que você consegue ver aqui, ó, num gráfico que eu tenho aqui no meu computador. Pera aí. Deixa eu tirar aqui e aí eu consigo acompanhar vocês. Deixa eu tirar aqui, que a gente consegue ver aqui através do. Pronto. Aqui. Vira aqui a tela. Pera aí. Opa. Pronto. Pera aí. Vamos lá, olha só. Aqui você consegue ver, ó, porcentagem de pessoas que respondem ao tratamento no caso de terapia cognitiva comportamental. Ela chega a 90%, tá vendo? Ó, aqui no caso aqui de fobia, ela chega a 90%, ansiedade de 60% a 70%, de medicação, ela chega aqui a pouco mais 58% aproximadamente. O que é interessante, o que é importante ressaltar aqui, é nesse gráfico, olha só esse gráfico. Esse gráfico é uma revisão de 150 estudos que foram feitos que mostra a taxa de melhoria e a taxa de recaída depois que a pessoa para os tratamentos, tá? Então, ó, essa aqui é a terapia cognitiva comportamental. Olha só, aqui chega a 87% de melhoria. Olha aqui a recaída, taxa de recaída, 10%. Agora, olha isso aqui, ó. Olha o tratamento com antidepressivos, medicação antidepressiva. Olha isso aqui. 60% de melhoria, mas olha a recaída, 35%. Olha os medicamentos de ansiolíticos, né? Melhoria de 60%. Agora, quando você para de tomar a medicação, olha o que vai acontecer. Sobe para 90%. Então, a questão aqui é o seguinte: medicação, ela pode curar? A medicação aliada a essas práticas de conhecimento, principalmente o autoconhecimento, essas terapias cognitivas, né, onde você consegue compreender um pouco mais a razão dos seus comportamentos, elas vão ter, sem dúvida nenhuma, uma melhora muito melhor, um conjunto melhor. Quando você está no nível de ansiedade já grave, é óbvio que não vai adiantar você entrar apenas com uma terapia. Você vai ter que ter aí o auxílio de medicações. E aí quem vai receitar isso para você é o seu psicólogo, seu psicoterapeuta vai receitar uma medicação para você. Mas essa medicação, ela entra como um auxílio para levar você para um nível de ansiedade superior, um nível anterior. Talvez uma ansiedade moderada. E essa prática que você vai levar, esse é um caminho, a gente chama de caminho sem volta. É o caminho do autodesenvolvimento. Quando você começa a buscar esse caminho de desenvolvimento, você percebe que você ainda não sabe nada, que nós somos um bebê das nossas emoções, nós não entendemos ainda nada e a gente precisa aprender o tempo inteiro. Então, Janderson, o que você vai me ensinar no workshop Vencendo o Medo e a Ansiedade, que vai acontecer no dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro? Eu vou ensinar você a fazer algo muito simples, que se chama capacidade de pensar, capacidade de ter consciência existencial. Essas são as capacidades que nos definem como Homo sapiens, Homo pensante, racional, sábio. Uma pessoa que está constantemente sofrendo por medo, ansiedade, ela perde completamente a capacidade de pensar por si só e torna-se uma pessoa que age por impulso, que não controla as emoções, que sofre constantemente remoendo o passado e criando fantasias inimagináveis, impossíveis de se realizar no futuro.
Esse é o workshop da sua liberdade. Esse workshop ele vai devolver a sua paz, a sua liberdade emocional e dar a você a confiança que você precisa para você ir em busca dos seus sonhos. Então, se você ainda não se inscreveu no workshop, clica no link da minha bio, se cadastra. Eu quero ver você lá comigo. Serão 3 dias onde eu vou entregar para vocês as técnicas que vocês precisam aprender. Janderson, quais são as técnicas? Técnicas de gestão da emoção. Como, por exemplo, não reagir quando você é questionado. A técnica do PQA, pensar, questionar e agir. São técnicas simples. São técnicas que você vai falar assim, puxa, Janderson, mas é isso? É. Só que quando você não consegue usar essas técnicas, você se torna uma pessoa amadora. O amador da própria vida. E o mundo hoje não tem mais espaço para amadorismo. Nós temos que nos tornar profissionais da vida. Temos que sermos profissionais. Então eu quero você comigo. Dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Nós estaremos juntos. E nós vamos decifrar esses códigos que fazem com que a nossa mente seja essa parte tão inexplorável ainda e ao mesmo tempo esse enigma gostoso de ser decifrado. Portanto, o link está na minha biografia. Eu faço o convite para você se inscrever agora. Clica no link, você vai cadastrar o seu e-mail. Cadastrando o seu e-mail, você também vai poder, assim que você ir para a próxima página, você vai poder entrar em um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo silencioso, onde você vai receber apenas as informações necessárias para você não perder nenhuma aula. Porque não vão ficar gravadas essas aulas. São aulas que vão acontecer e elas não ficam gravadas. Então, por favor, não perca essas aulas. Tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns por você se dedicar um pouquinho do seu dia para aprender. Um pouquinho do seu dia para saber mais. Muito bom ter todos vocês aqui. Valeu, Anderson. Valeu, gente. Então é isso, galera. Um abraço. Até amanhã. Doutora Ixi, tá difícil, hein? Doutora Maritza Freitas. Maritza? Será que é isso? Obrigado, Letícia. Foi muito bom mesmo, tá? Chama mais gente para estar conosco, tá? Amanhã nós estaremos novamente 1h. Amanhã nós vamos falar sobre a origem do medo. Gente, vocês não têm ideia do que vocês vão entender aqui amanhã. Você não tem ideia. Não perde a live de amanhã, tá bom? Não perde. Mais uma vez às 13 horas. Já, Anderson, por que você está fazendo às 13 horas? Porque realmente é um horário complicado para vocês. Eu sei que é complicado. É um horário que a galera está trabalhando ainda. É um horário completamente avesso. Mas é um horário que eu quero trazer pessoas para esse horário. Tá? Eu quero educar vocês a vir para cá esse horário. Depois do seu almoço, depois na sua hora de descanso, após o almoço, você possa estar comigo aqui refletindo e aprendendo um pouco mais sobre a sua mente, um pouco mais sobre como gerir as emoções, tá bom? Então amanhã a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom, gente? Um abraço e até amanhã. Chama mais pessoas para estar com a gente, tá? Tchau, tchau.